Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta edição do Inteiro Teor. No programa de hoje vamos mostrar como minorias, como a população LGBTQIA+, e os indígenas ainda são tratadas no Brasil, enquanto o preconceito, a violência, a falta de oportunidades no mercado de trabalho marcam a vida dessas pessoas. Principais avanços são vistos em decisões da Justiça. TRF da Primeira Região determina a transferência por motivo de saúde de professor vítima de homofobia. TRF1 condena proprietário de hotel por negar hospedagem a professores indígenas. O Inteiro Teor começa agora. Não sai daí. Pressão familiar, relações sociais conturbadas, bullying, expulsão de casa e exclusão de espaços religiosos são exemplos de problemas vividos ao longo da vida pela maior parte da população LGBTQIA+. Tudo isso impacta a saúde mental. Ansiedade e depressão são diagnósticos comuns que podem levar até a atos extremos, como o suicídio. No caso que vamos conhecer agora, uma decisão judicial determinou a transferência de um professor universitário por motivo de saúde. Vítima de homofobia, o educador precisa continuar o tratamento para a depressão perto da família. E eu não engano ninguém. Eu sou quem eu sou o que eu sou. Quem vê Ariadne Ribeiro hoje trabalhando como oficial para a comunidade de gênero e direitos humanos da Organização das Nações Unidas, mestre e doutor em psiquiatria e psicologia médica, especialista em dependência química, educação e terapia sexual, não imagina o quanto ela sofreu até conquistar essa segurança. Eu sofria muita violência física. A minha mãe, em determinado momento, ela falava assim: eu não sei mais o que fazer com você, eu tenho medo de chegar e te encontrar morta. Porque eu apanhava do meu padrasto, eu apanhava do meu irmão, e era sempre pelo mesmo motivo. Meu padrasto gostava de instigar meu irmão, sabe? Olha como ela faz você passar vergonha, e aí isso deixava ele com mais ódio, e aí eu sofria mais violência. Uma vida marcada por adversidades. Na chamada era sempre constrangimento, porque apesar da minha aparência muito feminina, eu ainda não tinha mudado o registro, nem sabia o que era ser trans. Num belo dia eu estava saindo da aula e fui abordada pelos meninos, tanto os da minha sala como os das outras salas, e comecei a ser espancada, linchada na porta da escola. Nem o diretor, eu ainda tentei, depois responsabilizá-lo por omissão de socorro, porque eu não tive socorro nenhum, eu tive que sair ensanguentada e procurar ajuda. Eu larguei os estudos ali. E eu só concluí o ensino médio fazendo telecurso, Eu assistia, estudava, e eu me lembro que eu me preparava para poder fazer essas provas para eliminar o ensino médio, porque meu sonho era entrar na faculdade. No meio dessa jornada, a saúde mental foi abalada. Eu passei por diversos momentos em que eu tive problemas com depressão, cheguei a ficar afastada pelo INSS por depressão. Isso foi logo depois da morte da minha avó, porque assim que minha avó morreu, eu me vi sem auxílio financeiro de nenhuma parte, sem a possibilidade de conseguir emprego, e eu tinha muito essa coisa, não importa o que fizer, eu topo fazer tudo. Eu cheguei a me oferecer para fazer faxina e escutei coisas do tipo: com tanta mulher honesta e digna procurando emprego, você acha que eu vou dar emprego para você? Este psicólogo explica como a homofobia impacta a vida dessas pessoas. Grande parte das pessoas que sofrem bullying ou bullying homofóbico ou homofobia em si, elas têm a tendência a se isolarem. De repente isso vai se perpassando em outros campos da vida dessa pessoa, como por exemplo o trabalho, a vida acadêmica, a vida estudantil de uma forma geral. Então faz com que esses sujeitos às vezes eles se isolem. Afastamento esse que pode trazer situações patológicas, psicopatológicas de uma ordem maior, por exemplo uma depressão, um transtorno de ansiedade. Maria Berenice Dias, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, alerta para a omissão do Poder Legislativo na criação de leis com foco na proteção da população LGBTQIA+. Ela aponta que os avanços até agora
são vistos no Poder Judiciário. No momento que este segmento entrou sob a tutela do direito das famílias, assim, direito das famílias no plural, é que começou a surgir uma série de direitos também assegurados pela justiça. Então, o direito ao casamento, o direito à adoção, direito ao uso das técnicas de reprodução assistida, direito à pensão previdenciária, à herança, enfim, sabe? Houve toda uma inserção, sabe? O reconhecimento de direitos a este segmento. Especializada em direito homoafetivo, ela acabou se tornando uma entusiasta da causa na Ordem dos Advogados do Brasil, trabalhando na criação de diversas comissões em defesa da comunidade LGBTQIA+. Consegui criar mais de 200 comissões no Brasil, 220 mais precisamente, criei uma comissão nacional e foi isso que impulsionou, que qualificou os advogados para buscarem o Poder Judiciário para o reconhecimento de direitos. Apesar de a Constituição Federal assegurar dignidade a brasileiros e brasileiras, independentemente das diferenças, dados do dossiê de mortes e violências contra LGBTI+, mostram que em 2021 houve no Brasil pelo menos 316 mortes violentas. Esse número representa um aumento de 33,3% em relação ao ano anterior, quando foram 237 mortes. Entre os crimes ocorridos, 262 foram homicídios, 26 suicídios, 23 latrocínios e 5 mortes por outras causas. Os dois grupos que sofreram mais violência, reunindo 90,5% dos casos, foram os homens gays, com um total de 145 mortes, e as travestis e mulheres trans, com 141 mortes. A idade das vítimas varia entre 10 e 69 anos, estando a maioria delas, 96 casos, entre 20 e 29 anos, seguidos de 68 casos de pessoas entre 30 e 39 anos. 22 vítimas tinham entre 10 e 19 anos. Ainda segundo o dossiê, a maior parte das mortes foi causada por esfaqueamento, com 91 casos. Em segundo lugar, vieram mortes por arma de fogo, com 83 casos, seguida por espancamento, com 20 casos, e asfixia, com 10 registros. Em relação aos suicídios, o maior número ocorreu entre travestis e mulheres trans, com 38,46% dos casos, e homens gays, com 30,77% do total. Nesse cenário, chegou à Justiça o caso de um professor da Universidade Federal do Pará, vítima de homofobia. Ele sofreu ataques verbais, vandalismo e até ameaças de morte por ser gay. O resultado foi o diagnóstico, comprovado por junta médica oficial, de depressão grave e estresse traumático. Foi quando ele tentou uma transferência para a Universidade Federal da Bahia, a fim de continuar o tratamento perto da família. E como não conseguiu a remoção de forma administrativa, entrou com uma ação judicial. Em primeira instância, a decisão foi favorável ao pedido do professor, desde que não ficasse configurado o caso de aposentadoria por invalidez e após cessada a incapacidade temporária. Mesmo assim, a Universidade do Pará solicitou o seu retorno imediato ao trabalho. A opção, então, foi recorrer ao TRF da Primeira Região. Ao analisar o caso, o desembargador federal César Jataí destacou que a remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que comprovada a doença por junta médica oficial. Uma vez preenchidos os requisitos, a administração tem o dever de promover o deslocamento. O magistrado pontuou que o Superior Tribunal de Justiça já autorizou a transferência de um professor entre universidades federais distintas, independentemente de quadro próprio, por entender que, para fins específicos de remoção por motivo de saúde, a carreira deve ser interpretada como quadro único de servidores, vinculados ao Ministério da Educação. O desembargador também considerou que o professor é paciente de HIV e que, no ano de 2017, foi vítima de violência, possivelmente decorrente da orientação sexual, e decidiu por autorizar a transferência. Lembra da Ariadne, que mostramos no começo da reportagem? Com dedicação aos estudos, ela trilhou um caminho de sucesso. Ela fez da educação seu passaporte para uma vida melhor e, do passado, uma fonte de inspiração para dar visibilidade à causa LGBTQIA+,
e o incentivo para ajudar as pessoas. Sou mestre, sou doutora, sou especialista tanto em dependência química, como também sou especialista em terapia sexual, em educação sexual. Então, eu acho que a minha trajetória de estudo, independente das graduações, ela traz para mim uma expertise de se compreender e compreender todas as situações que aconteceram comigo ao longo da vida. Já pensou chegar em um hotel e não poder se hospedar simplesmente por pertencer ao povo que primeiro habitou nosso país? Foi o que aconteceu com professores indígenas que se tornaram vítimas de racismo, uma das formas de violência que ainda atinge com frequência essa parcela da população. Acompanhe mais detalhes com Bruno Feitosa. Os povos indígenas são a origem do povo brasileiro. Eles habitam o Brasil antes mesmo de sua descoberta. A Constituição Federal de 1988 garante a proteção às comunidades indígenas, às tradições e aos territórios habitados por eles. Dados do censo 2010 do IBGE revelam que no Brasil vivem mais de 896 mil pessoas que se declaram como indígenas. Desse total, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. A sociedade brasileira ainda não consegue entender a especificidade dos povos indígenas, que esses povos, a sociedade indígena, tem seus direitos garantidos pela Constituição Federal. E o Brasil, inclusive, é signatário de vários tratados internacionais que reconhecem esses direitos específicos dos povos indígenas. Além da questão das terras ameaçadas pela falta de demarcação, pelo desmatamento e pela mineração, outro desafio enfrentado pelos povos indígenas é o preconceito. Um exemplo do problema foi o que aconteceu no município mato-grossense de Comodoro, onde 13 professores indígenas que estavam na cidade para a semana pedagógica promovida pela prefeitura foram impedidos de se hospedarem em um hotel. As vítimas relataram que tiveram de esperar em uma praça até serem realocadas. Segundo a direção do hotel, a presença de pessoas indígenas não seria boa para a imagem do estabelecimento, atrapalhando o normal funcionamento e inibindo a hospedagem de outros clientes. Não é preconceito, é racismo, porque foi toda uma comunidade, todo um grupo representando a sua comunidade indígena que queria se hospedar. O caso foi parar na justiça, que condenou o proprietário por discriminação ou preconceito de etnia. O juiz entendeu que os depoimentos das testemunhas não deixaram dúvida de que o autor praticou crime de racismo ao negar a hospedagem. Quando essa pessoa do hotel fala que não vai acolher no seu espaço, no seu hotel, a comunidade, dizendo que não é benquista para o hotel dele, ele está discriminando toda a comunidade indígena. O racismo ainda existe porque a sociedade tem uma maioria de branco que não considera negro e indígena como humanos. O tempo todo nós negros e nós indígenas brigando por respeito. No TRF da primeira região, a terceira turma confirmou a condenação. A relatora, desembargadora federal Mônica Cifuentes, considerou que não poderia ser diferente, uma vez que desde 1969 o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Quando o Brasil, o Estado brasileiro, a justiça brasileira consegue reconhecer que há sim um direito específico garantido e que a prática de um determinado ato que caracteriza crime de racismo contra os povos indígenas é fundamental no avanço de conquista dos direitos dos povos indígenas. A sociedade indígena ainda tem muito a conquistar no espaço da sociedade brasileira. Então a gente precisa saber mais quem são esses povos, quais são seus direitos, para que a gente possa, de fato, garantir o respeito e assegurar esses direitos que estão garantidos na Constituição. Tem mais notícias da Justiça Federal no portal do TRF da Primeira Região e também nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui, agradecendo sua companhia e desejando uma excelente semana. Tchau!